Fala, meu amigo eletricista, beleza? Que prazer de novo estar aqui com vocês. Hoje eu preparei uma aula bem bacana. Eu vou ensinar um pouco de matemática para eletricista, sim, matemática para eletricista. Seja bem-vindo à videoaula de matemática para eletricista. Pessoal, quem puder colaborar aí, dá um like aí para mim, beleza? Esse conteúdo aqui dá um pouco de trabalho, mas a gente faz com tanto amor que vale muito a pena, beleza? O eletricista tem que saber matemática? A resposta é sim. O eletricista tem que saber matemática, pois... Por quê? O eletricista que não sabe matemática não consegue executar de forma correta as atividades pertinentes à parte de dimensionamentos e cálculos, por exemplo, de cabos, de eletrodutos, disjuntores, seção de condutores, a queda de tensão, calcular a queda de tensão de uma forma que não comprometa as instalações, né, para mais ou para menos, está dentro daquele parâmetro ali, de uma forma assertiva e com a eficiência que se espera de um profissional, né? Na verdade, uma infinidade de coisas que fazem parte do processo das instalações elétricas ficam comprometidos se não houver um alinhamento ou uma aptidão necessária, né, que o eletricista tem que ter. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para a gente poder avançar mais nesse conteúdo de matemática. A gente tem que saber o que é grandeza, né? Então, grandeza é tudo aquilo que se pode medir, que se pode mensurar e que possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas, né? No caso, eu estou falando de tudo que nós eletricistas mensuramos todos os dias, como, por exemplo, comprimentos, tolas, massa, tempo, temperatura, correntes elétricas e... Porém, hoje vamos tratar de como calcular corrente, tensão, potência e resistência, beleza? Vamos para a aula? Por esse motivo, eletricista, irei te apresentar uma maneira de aprender essa matemática de uma forma bem didática e descomplicada. O primeiro passo é entender que estamos trabalhando com grandezas elétricas e que elas podem ser medidas, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para facilitar aqui, tá? Vou pegar esse laser aqui. Pronto, as grandezas elétricas são representadas por símbolos, né, e unidades, beleza? Tensão eu posso representar pela letra U ou a letra V, beleza? A unidade de medida dela é volt. Corrente eu posso representar pela letra I, beleza? E a unidade dela é ampere, que a gente usa a letra A. A resistência, a letra R, a unidade de medida é ohms. A potência eu represento com a letra P e a unidade de medida é watts. Vamos avançar aqui mais um pouco. O que vamos aprender é o triângulo de potência, a forma mais eficaz de entendermos como calcular corrente, tensão, resistência e potência, beleza? Esse triângulo aqui é uma forma bem didática. Quando eu comecei a estudar elétrica, eu levei um pau muito grande na parte de matemática, porque eu não recebia uma didática fácil, prática, feito essa. É prático. Se eu quiser, por exemplo, calcular a minha corrente, a corrente que passa em um determinado circuito, eu preparei alguns exercícios. Depois que eu mostrar como é que funciona esse triângulo, eu passo para explicar os exercícios. Já estão tudo respondido, mas vamos para esse entendimento aqui. Se eu quiser calcular a corrente, eu tampo a corrente e está aqui, ó, eu divido a minha tensão pela minha resistência. No caso aqui, estou falando de lei de ohms.
A gente pode manipular as grandezas, né? Estou falando da parte que eu uso resistência e depois eu vou falar da parte que eu uso potência, que está aqui. Então, se eu quiser calcular, saber a corrente que vai passar naquele meu circuito que eu estou preparando, eu divido a tensão pela resistência, beleza? Se eu quiser calcular a resistência, então eu tampo aqui a resistência. Vamos dizer que eu botei isso aqui para tampar. Então eu vou dividir a tensão pela corrente, beleza? Se eu quiser saber a minha tensão, tampei aqui a tensão, eu não sei qual é a minha tensão. Então eu vou multiplicar resistência pela corrente. Não é simples, não é simples. Vocês vão entender que é simples quando a gente passar para responder os exercícios. Vocês vão ter aquele entendimento bem bacana. A parte que calcula a potência também funciona de uma maneira bem parecida. A gente pode manipular as grandezas. Se eu quisesse saber qual era a minha potência, a potência de um motor, por exemplo, se eu tivesse a corrente que está passando nele e a tensão que eu vou alimentá-lo, era só multiplicar a tensão pela corrente. Eu acharia a potência. Se eu quiser saber a corrente que está passando, eu vou pegar a minha potência, dividir pela tensão da rede. Aí eu encontro a corrente. E se eu quiser saber a tensão que eu vou aplicar, eu divido a potência pela corrente, beleza? Até aí tudo bem, né? Pronto, preparei esses 4 exercícios aqui para que a gente possa ter êxito nesse aprendizado. O primeiro está falando o seguinte: para instalar um chuveiro que tem uma potência de 6.000 watts, já encontrei a potência, já está mostrando que a potência está aqui. Quais os disjuntores e cabos que devo utilizar, sabendo que na minha cidade utilizo a tensão de 220. Então, se ele me deu a potência de 6.500 watts e me deu a tensão que eu utilizo, então ele está querendo saber o que? A corrente, né? Perdão. Ele quer saber qual é a corrente que passa nesse circuito, né? Nesses cabos, nesse disjuntor. Qual a corrente que eu vou usar para alimentar esse disjuntor? Beleza? Então eu vou pegar aqui. É bem simples, eu vou colocar I, que é corrente, I é igual a potência dividido pela tensão. Então, 6.500 watts dividido por 220 volts. Então, eu vou encontrar uma corrente aproximada de 29 e uma fração, eu arredondo para 30 amperes. Beleza? Até aí tudo bem, né? Segundo exemplo, qual a potência? Que o motor já está perguntando qual a potência. Então, eu já sei que eu tenho que procurar a potência desse circuito. Qual a potência do meu ar-condicionado, do motor do meu ar-condicionado precisaria ter se utilizássemos uma corrente de 5 amperes em uma tensão de 220. Então eu sei que eu tenho que procurar achar a potência, beleza? Então eu vou aqui, potência é igual, deixa eu voltar aqui no, eu quero calcular a potência, então eu vou aqui, ó, tampei minha potência, então é só multiplicar a tensão vezes a corrente, beleza? Multipliquei a tensão vezes a corrente. Então a potência é igual a 220 volts vezes 5 amperes. Então 220 vezes 5 vai dar 1.100 watts. Então eu sei que a potência do meu motor precisa ser de 1.100 watts, beleza? Vamos para o terceiro exemplo. Em uma instalação residencial, foi utilizado cabos de 2,5 milímetros, pois a corrente que circula na tomada de uso geral é de 10 amperes. Supondo que utilizarei uma carga que consome 2.200 watts de potência, qual deverá ser a minha tensão?
de rede. Então ele quer saber, eu tenho as outras grandezas, só não tenho a tensão, né? Então a gente coloca aqui a tensão, vamos para a fórmula, eu quero saber qual é a minha tensão. Então a fórmula é essa aqui, tensão é igual a potência dividido pela corrente. Então tensão é igual a potência dividido pela corrente. Então a minha tensão é de 2.200 watts dividido por 10 amperes. Então 2.200 dividido por 10, eu tenho uma tensão de 220 volts, beleza? Vamos para a próxima aqui. Qual a resistência elétrica que posso aplicar no meu ferro de passar, por exemplo, sabendo que utilizo uma tensão de 127 volts. São Paulo é 127, né? Alguns estados do Brasil é 127. E 127 e uma corrente de 4,23. Vou ler de novo. Qual a resistência elétrica que posso aplicar no meu ferro de passar, sabendo que utilizo uma tensão de 127 volts a uma corrente de 4,23 amperes. Então, a fórmula que vamos usar, R é igual a tensão dividido pela corrente. Então, a minha tensão de 127 dividido por 4,23, eu tenho 30 ohms de resistência, beleza? Pessoal, não é bem bacana de entender essa forma do triângulo? Eu espero ter ajudado vocês. Eu agradeço demais e que todos fiquem na paz, fiquem com Deus. Se inscreve lá no meu canal, beleza? Eu tenho muito prazer em trazer essas informações, esse conteúdo. Valeu, eletricista. Obrigado.